Olá. Hoje de manhã, eu estava pensando e como que eu ia fazer esse vídeo de hoje, qual era o assunto, eu já tinha planejado o assunto, e eu fui dar uma aula antes de fazer. E aí eu conversando com a minha amiga, porque os alunos, na maioria das vezes, se tornam meus amigos também, ela trouxe uma questão e me deu uma ideia muito bacana assim de como o que abordar, né, nesse vídeo de hoje. A gente se cobra muito, a gente tem uma mania muito grande de achar que a gente precisa ser super-herói, que precisa dar conta de tudo, que precisa lembrar de tudo, que precisa ter o domínio de tudo. E não é assim. A gente tem que se permitir errar, a gente tem que se permitir esquecer, a gente tem que se permitir fazer determinadas coisas de errado também. Somos seres humanos, né? Então, acho que o fato da gente se cobrar muito só nos adoece, porque como a gente, pelo fato de ser seres humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar. E isso vai nos trazer um sentimento de falha, um sentimento de ser menor. Né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente não pode deixar que essa ideia de que, não, eu não posso falhar, o falhar fica para as outras pessoas, para mim, não. Eu preciso sim tentar ser melhor do que eu mesma, né? Do que eu fui ontem, do que eu fui hoje, mas com a consciência de que eu posso também cometer erros, de que eu posso cometer falhas ainda. Então, quando, por exemplo, quando eu era mais jovem, na época que não existia ainda celular, que não existia ainda agendas eletrônicas, que nem existem mais hoje, mas houve um tempo que existia, a gente tinha aquelas agendas de papel mesmo, com todos os números de telefone, com todos os contatos de todas as pessoas que a gente precisava contactar, ali anotadas nessa agenda de papel. E eu tinha uma memória tão boa, eu tinha uma memória tão invejável, que hoje eu lembro dela e eu fico pensando, por que eu não tenho pelo menos um pouquinho ainda dessa memória? Que eu tinha todos os contatos, os nomes de todas as pessoas, todos os guias de turismo, hotéis e tal, eu tinha tudo em mente, eu lembrava de tudo. Tanto é que um colega que trabalhava comigo, aqui do meu lado, ele nem usava mais a agenda, ele perguntava para mim, eu preciso do número de telefone de fulano, você pode me dizer? Aí eu dizia para ele e tal. Então, eu tinha essa memória muito bacana e data de aniversário de amigos, de parentes, de tudo, isso nunca faltava para mim, eu nunca esquecia de nada disso. E aí, de repente, com o avanço da tecnologia, né, com a chegada do celular, hoje eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho uma carteira de identidade, porque em São Paulo não se renova a identidade de outros estados, se tira uma identidade nova. E quando eu cheguei no interior de São Paulo, eu tive que renovar minha carteira, e minha carteira não ficou com o mesmo número, foi tirada uma identidade nova, então eu tenho um novo número de identidade, e ela já tem uns 4 anos, 3 anos, 4 anos. Mas eu não sei o número dessa identidade. Eu não consegui guardar o número dessa identidade. Por quê? Porque eu não tenho necessidade, porque na hora que eu preciso é muito fácil, eu só pego o meu celular e ali ela está registrada ali, eu vou lá e pego. Eu tenho um número de telefone que é de São José dos Campos, que eu também não sei, só sei que o código de área dele é 12, eu não sei o número desse telefone. Até mesmo para colocar, porque ele não é telefone de linha, eu preciso colocar crédito nele de vez em quando, eu coloquei só para ter o número de lá. Eu preciso abrir o celular para pegar esse número, porque eu realmente não tenho gravado. Então, isso, assim, em determinado momento, pode frustrar a gente. Diz assim, putz, a idade chegou e acabou levando essa minha capacidade de guardar tudo isso. Mas, assim, na minha cabeça, eu não tenho isso como, é porque eu estou ficando velha, que é um fato, né, que todo mundo vai ficar mesmo, mas não é por causa disso que eu não lembro. Porque eu não preciso mais lembrar de nada.
Eu preciso falar com alguém que eu não falo há, sei lá, 10 anos, mas eu tenho o número dessa pessoa gravado no meu celular. Eu vou lá, coloco o nome da pessoa e esse número vai aparecer. Eu não tenho mais necessidade de guardar. Isso não é bom, porque a gente não está movimentando o cérebro da gente como deveria, mas, ao mesmo tempo, é normal, é tranquilo isso, né? E aí, hoje de manhã, eu fui marcar uma aula, minha aula de Pilates para essa semana. E aí a moça perguntou para mim, pode ser à tarde? Eu falei para ela, eu preciso dar uma olhada na minha agenda. Não tá tão importante que não tenha, não lembre o que vai fazer à tarde. Eu lembro assim, quando eu tenho aulas que são fixas, tá? Segundas e quartas às 10 horas da manhã. Essas aulas eu não esqueço. Mas como à tarde eu tenho muitos horários que são, eu tenho alunos que trabalham na Vale, e muitos desses meus alunos não, esses meus alunos, eles trabalham assim, 2 dias eles trabalham e 2 dias eles folgam. E as aulas que eles fazem são durante esses 2 dias de folga. Então, tem como eu me cobrar que eu tenho que lembrar exatamente o que vai acontecer nesses 2 dias, como é que eu marquei a minha agenda de aulas para esse dia. Então, eu não posso ficar fazendo para mim essa cobrança de uma coisa que não tem como, para ninguém, não vai ser, é você que não tem capacidade de fazer, né? E aí a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto, né? Porque tá tudo bem você pegar uma agenda e você anotar, pode ser no seu celular, pode ser uma agenda de papel mesmo, que inclusive eu tenho uma que eu ganhei do meu amigo lá dos Hermanitos, o Túlio, e assim, me serviu super, porque assim, eu anoto as coisas que eu não gostaria de ter dentro do meu celular, e eu não tenho dentro do meu computador, são coisas minhas ali, pequenas ali, que eu coloco, mas são necessárias, né? E aí, quando eu marco médico, eu tenho as minhas agendas, a minha agenda que eu coloco aqui no meu celular, aqui no meu computador mesmo, que eu possa ter mais fácil para ver. Então, por exemplo, eu vou marcar uma aula para uma quarta-feira à tarde. Aí eu vou lá, dou uma olhadinha na minha agenda de médicos. Não, eu tenho uma consulta marcada para esse horário que eu não posso marcar. Então, eu acho que a gente precisa, deve mesmo se permitir ser humano e se deixar ter necessidades, né, de fazer coisas que podem parecer que isso é coisa da idade, e não é, gente. A gente precisa se libertar dessa ideia de que o envelhecimento é uma coisa horrível, que vai acabar com a minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa. É fato, a gente vai ter muitas perdas, a gente vai ter capacidades diminuídas, mas a gente não vai deixar de viver e a gente vai se adaptando, vai achando outras formas de viver, de aproveitar a vida, de curtir a vida, apesar dessas limitações, apesar dessa falta de memória que pode começar a chegar. Mas a gente precisa também ter em mente que, muitas vezes, essa falta de memória, essa falta de lembrar o que eu tenho para fazer amanhã, é falta de organização, simplesmente isso. Sabe? De eu não colocar dentro de uma agenda, de eu não colocar dentro de fazer um esquema de horários meus, em que eu posso me organizar e ter as minhas coisas anotadas e não atropelar nada, não marcar 2 aulas para o mesmo período, ou uma aula em uma consulta médica. Mas, assim, o mais importante é se libertar dessa ideia de que eu não posso errar, eu não posso falhar, eu posso errar, eu posso falhar, eu sou humano. Eu tô tentando aprender um idioma novo, mas eu não consigo, porque eu não consigo, eu sou devagar. Eu vejo as crianças, os adolescentes, eles fazem isso com tão mais facilidade, tão mais rápido do que eu não consigo. Então, já era para mim, eu não consigo mais. Não existe isso.
dentro das limitações da gente, a gente consegue fazer, sim, consegue fazer tudo o que a gente quer. Eu já falei isso aqui algumas vezes também, mas assim, eu não posso deixar que a minha ideia de que eu estou perdendo a capacidade de guardar, eu estou perdendo a capacidade de ser pontual, eu estou perdendo. Não, não deixa que isso seja a tua vida, o mais importante da tua vida, e que você comece a sofrer por causa disso. Eu acho que a gente sofre, a gente se estressa muito por coisas que a gente pode controlar, que a gente tem como resolver, mas a gente quer que seja do jeito que foi antes, ou do jeito que alguma outra pessoa faz. Cada um tem seu limite, cada um tem seu jeito, cada um tem uma capacidade de lembrar, de guardar as coisas com muito mais facilidade que outros. Então, se eu não sou essa pessoa que guarda mais esses números de telefone, essas datas de aniversário, por que eu não posso guardar dentro de um papel, dentro de um computador, dentro de um celular? Eu posso, sim. Tá? O importante é eu não deixar de viver, não deixar de fazer as coisas que eu quero fazer, porque eu estou limitada, eu não consigo mais fazer. Não se deixe abater por isso, não, tá? Então, qualquer hora é hora para você fazer qualquer coisa, até mesmo começar a organizar a sua vida, né? De uma maneira em que tudo fique mais fácil para você, que você consiga viver mais levemente, sem se cobrar tanto, sem sofrer tanto. É uma pressão que, na maioria das vezes, ela é colocada por nós mesmos, não é pela sociedade, não é pelas pessoas que estão ao nosso redor, não. Somos nós mesmos que colocamos essa carga em cima de nós. Então, segue em frente, consegue fazer qualquer coisa que quiseres, te conhecendo, arrumando bem a tua agenda, o caminho que tu vai seguir, tá? Então, assim, né, o meu falar hoje é isso. Não se cobre tanto. Se deixe errar, se permita esquecer. Isso é saudável.